Agora que a poeira baixou um pouco depois da reunião do BRICS, eu gostaria de comentar um pouco da ata da reunião, para a gente entender um pouquinho quais foram as decisões, quais foram as conversas e também os acordos que foram feitos na reunião do BRICS que aconteceu na Rússia, em Kazan, no final do mês passado, em outubro. Então, eles soltaram um documento diretamente do Kremlin, da Rússia, que eu vou disponibilizar aqui como fonte para esse podcast, e aí você vai poder tirar suas próprias conclusões também. Então, meu objetivo foi, obviamente, explorar principalmente a questão monetária, para ver se nós teremos algum tipo de sistema que vai substituir o dólar, etc. Como eu vejo uma série de comentários no podcast aqui, né, e muito acalorados, então meu objetivo aqui, obviamente, é ver os fatos do que realmente aconteceu. Então nós temos um documento aí de 33 páginas que falou de uma série de assuntos que foram pautas das conversas do BRICS. E eu separei aqui algumas delas para a gente ver. Mas eu já posso dizer assim com bastante propriedade, baseado nesse arquivo oficial, né, feito pela Rússia e também que foi o país sede, né, por isso que a maioria dos documentos foram russos, né, inclusive o próprio capítulo que eu fiz sobre o BRICS Pay, aqueles cartões que eles fizeram de teste para pagamentos do BRICS, tudo com um ponto de vista russo, então mostrou claramente que todo o evento não somente foi organizado na Rússia, mas tinha um grande interesse russo para poder ter essas conversas e avançar as agendas, principalmente pela necessidade da Rússia após todas as sanções que ela vem sofrendo. E é claro, eu estou gravando esse capítulo já depois da eleição do Trump, muita coisa pode mudar a partir daí, já estão acontecendo algumas movimentações que podem mudar o que eu estou falando aqui. Mas vamos baseado no documento. Primeiro, ele fala de uma exploração de uma estrutura financeira unificada. Então, existem propostas para estudos sobre o BRICS Clear, que seria uma plataforma de clearance, né, para pagamentos. Então, o clearance é você simplesmente liquidar um determinado pagamento, uma demanda de pagamento. Essa que é a grande questão, né? Eu até expliquei isso num capítulo, nos nossos capítulos para membros, sobre como que tudo isso funciona em detalhes. Então o objetivo seria você criar um sistema paralelo. Só que aqui, novamente, é uma proposta para estudos e é muito diferente de você falar de uma coisa que já foi feita. Então eu tentei buscar mBridge, Unit, BRICS Pay, todos os tipos de pagamento, nova moeda do BRICS, né, até aquela moeda simbólica que foi mostrada para todo mundo ali, com todas as línguas, os países, incluindo ali a bandeira da Argentina, que nem faz parte do BRICS. Enfim, muita falta de coisa concreta, e até a própria Kathleen, né, que eu falo bastante com ela, a autora do livro de multipolaridades, etc., os novos países, na nova ordem mundial após os Estados Unidos, ou pelo menos a multipolaridade, ela também ficou bastante decepcionada pela falta de coisas concretas que surgiram dessa reunião. Mas vamos lá. Então, nesse documento também tem as transações em moedas locais. Então, a ênfase seria em realizar transações em moedas locais para reduzir a dependência de moeda de reservas tradicionais. Aqui só faltou falar sobre o próprio dólar, mas ainda não se fala exatamente qual que é o sistema que vai fazer isso. O terceiro ponto que eu vi aqui, acordo de reserva contingente do BRICS. Então seria uma expansão para incluir mais moedas, proporcionando estabilidade para o balanço de pagamentos das nações membros. Aí você tem o número 4, fortalecimento da OMC e reformas do comércio. Então, defesa de um sistema de comércio multilateral, inclusivo e baseado em regras com reformas na OMC para maior representação dos países em desenvolvimento. Aí você tem outro ponto aqui, alívio da dívida para nações em desenvolvimento. Então, apoio à gestão holística da dívida por meio de que ele chama aqui de G20 Common Framework, principalmente para países de baixa e média renda. E aí, quando você vê aqui todos os outros tópicos, ele fala sobre reformas do Conselho de Segurança da ONU e governança, fala sobre compromisso com ações climáticas, foca em transições energéticas justas, incentivando países desenvolvidos a financiar esforços climáticos em países de desenvolvimento. Então você vê que isso é muito mais uma aproximação como um novo bloco para poder ter um poder de barganha em relação ao G20, ao G7, etc., aos países desenvolvidos, para que os países em desenvolvimento tenham mais voz, o que é totalmente louvável, concordo com isso, inclusive, né? Uma coisa que deve se buscar mesmo. Só que
Por outro lado, o que realmente me interessa para esse assunto aqui do podcast é o famoso assunto de, até vi comentários falando, olha, espere a reunião de outubro que você vai ter uma surpresa, que a partir de agora vamos lançar a famosa moeda do BRICS, que vai acabar com o dólar. Na verdade, o dólar já acabou, o petrodólar já acabou. Nós estamos usando uma moeda agora baseado no ouro, na verdade é blockchain, é o sistema mBridge, baseado no sistema Go do BRICS Pay, que foi mudado. Então você vê várias pequenas coisas, o que é louvável você tentar, certo? Só que ser inevitável e ser iminente são coisas muito diferentes. Então, o fato de algum planejamento tentar ser feito não significa que ele foi feito, ou muito menos foi bem sucedido. Porque simplesmente agora, depois dessa reunião, inclusive teve um impacto menor do que eu imaginava, né? Na outra vez que o Lula participou, inclusive, que estava de mão dada para todo mundo ali, se tinha muito mais certeza da morte do dólar do que se teve depois dessa reunião. E talvez você tenha uma impressão, acaba que, acredito até que com as eleições americanas ficou meio que esquecido o assunto do BRICS. Eu nunca vi tão poucas menções sobre BRICS depois que nós tivemos a eleição americana. Então, obviamente, que, né, que tudo vem baseado no que acabou de acontecer, né, pelo que foi mais recente, mas se perdeu muito dessa narrativa. E aqui é o que eu estou tentando realmente encontrar alguma coisa um pouco mais concreta. Então, eles também falam sobre agricultura sustentável e segurança alimentar, né, cooperação na agricultura e também destaque para o apoio aos pequenos agricultores, avanços em ciência e tecnologia, estabelecendo programas conjuntos de pesquisa em ciências biomédicas, energias renováveis, cibersegurança, soberania digital. Olha, esforços para combater desinformação e discurso de ódio. Engraçado, né? Você pega um pouco da questão ocidental, né? Jogando para países do BRICS. Eu estou até um pouco surpreso de ver essa quantidade de agendas ocidentais entrando nesse bloco do BRICS, né? Coisas de aquecimento global, mudanças climáticas, etc., sustentabilidade, coisas que geralmente vêm ali do Ocidente. Uma preocupação que não se vê muito na China, por exemplo, né? Aqui fala sobre terrorismo, colaboração intensificada ao combate ao terrorismo, intercâmbios culturais e juvenis, promoção de culturas, de programas de intercâmbio juvenil, cultural, etc. Fala da inteligência artificial, bens públicos digitais, né, focando em capacitação nesse ramo e também o uso responsável dos bens públicos e digitais, iniciativa de empoderamento das mulheres, né, apoio à liderança. Então aqui, engraçado, né, você vê a Arábia Saudita, ela também teve uma abertura maior em relação a isso, faz parte do BRICS também. Então você vê muito uma ocidentalização baseado nesse documento que eu estou vendo na Rússia, certo? Aí você tem alguns financiamentos mistos para infraestrutura, defesa do financiamento misto para atrair capital privado para projetos de infraestrutura e apoio ao novo banco de desenvolvimento, chamado de NDB, continuação desses projetos para desenvolvimento sustentável, etc. E grupo de trabalho de pagamentos do BRICS. Então, continuação da exploração de liquidações financeiras em moedas locais. Então, aqui, claramente, pelo menos baseado nesse documento, você vê claramente que não existe um esforço, pelo menos oficialmente, de que nós tenhamos uma moeda específica, única, comum, ou seja lá como você queira caracterizar, do BRICS. Não se trata da criação de uma nova moeda. Se trata da promoção da multipolaridade no uso das moedas locais de todos os participantes. E, por outro lado, você tem também iniciativas de segurança alimentar e hídrica, para recursos de agricultura sustentável, para garantir a segurança alimentar. Isso é uma das pautas importantíssimas para a China, inclusive, né, que ela tem um dos maiores interesses nesse aspecto, porque ela depende bastante de importação, inclusive de fertilizantes. Mas tem a Rússia, tendo a Rússia como parceira, a coisa fica muito melhor para eles também. E a conectividade entre os povos. Então, expansão de programas educacionais e culturais para construir conexões entre os países do BRICS e promover a coesão social. Você percebe aqui que é um documento que, em princípio, é louvável, só que, ao mesmo tempo, extremamente superficial. Então, para aqueles que estavam esperando uma coisa mais concreta, acaba sendo um balde de água fria. Se você tiver um outro documento, alguma coisa que eu possa estudar, que esteja faltando nessa análise, pode colocar nos comentários, etc. Mas realmente eu busquei até outras fontes, pessoas mais ligadas ao BRICS, e a maioria até um pouco mais
fervorosa em relação a esse assunto, ficou mais quieta no Twitter e, obviamente, vamos continuar vendo. Isso não significa que não existam esforços de desdolarização, eles vão continuar, mas talvez as coisas não sejam tão rápidas ou tão fáceis como a gente imagina.